Senhoras e senhores, num primeiro tempo pra lá de ruim, mas com a melhora do segundo tempo, o Vasco vence a partida. E aí, dá pra dizer que o Vasco melhorou ou piorou pra 2024? Vamos falar disso aqui, vem comigo. É o seguinte, rapaziada, pra começar, o Vasco veio a campo com essa escalação aqui, e assim, é uma escalação horrorosa de feia, é um time quase que todo reserva. O Vasco esteve no Uruguai, eu vi os jogos do Vasco no Uruguai, não fiz vídeo porque foram jogos ruins, e assim, é amistoso, jogo ruim, pelo amor de Deus, tá ligado? Uma coisa é eu fazer vídeo de jogo ruim na final do Campeonato Brasileiro passado, que qualquer ponto valia, outra coisa é amistoso, mas agora não. Teoricamente era para ser o time titular, mas ficou só na teoria mesmo. Na prática, quase todo mundo reserva. O que a gente tinha de titular aqui era o goleiro Léo Jardim, o Paulo Henrique, lateral, que pra mim tem que ser o titular, vou falar disso. E de resto, mano, muito jogador ruim acumulado. Se você olhar do meio campo pra frente, a gente vai ter Zé Gabriel, De Luca, Praxedes, Rossi, Serginho. O bagulho tá feio, a escalação tá estranha. Agora, uma coisa que eu tenho que elogiar o Vasco é que acabou a escalação numérica, em ordem numérica. Tá sendo escalado goleiro, zagueiro, lateral e tal, tudo certinho. Era algo que me incomodava muito e eu não entendi o porquê que o Vasco fazia essa bagunça. Aparentemente isso passou, eu espero que continue assim no decorrer do ano, certo? Escalação muito esquisita, pelo menos em ordem certa. Agora, o que não é esquisito, o que não é feio, é a nova camisa do Vasco, que foi lançada hoje, pra quem não sabe, a camisa número 2, porque pra quem não sabe, a camisa branca do Vasco é a 2, tem muita gente que acho que a preta, que a branca que é a 2, a camisa 1 do Vasco é a preta. Eu achei maravilhosa. Fizeram esse bagulho aqui da AACD, que lembra até o bagulho do detergente, que era antigamente. Enfim, uma camisa em homenagem ao Mercosul de 2000, camisa linda. Eu achei, assim, bagulho absurdo de bonito. Voltam as estrelinhas aqui do Vasco, tem uma linha vermelha ao redor da linha preta. Assim, camisa muito bonita, tá ligado? Só que o jogo começou e o futebol do Vasco não tava tão bonito assim, não. A bola começa a rodar aqui e, como eu falei, o começo é com muitas reservas em campo. E eu acho que muito por conta disso, o primeiro tempo é pavoroso, ele é ruim, ele dá sono, pelo menos o Vasco não sofre. O Vasco ali não tem que ficar fazendo grandes defesas do Léo Jardim, na verdade eu acho que não teve nenhuma relevante. Então assim, o Vasco não criava, mas também não sofria. E isso é o máximo que eu consigo elogiar o time nesse primeiro tempo. Por quê? Em questão de vaia, em questão de crítica, a gente tem o Bruno Praxedes dando uma aula de passe. Repara aqui, ó, Bruno Praxedes, ele olha, ele caça, ele vê, ele dá o passe e a bola vem aqui, Assim, cara, o Praxedes meio que renovou com o Vasco. A gente falava muito no final do ano passado que, pô, será que vale a pena comprar o Praxedes? Porque o Ramon Dias gosta muito dele, só que ele vale papo de 20 milhões de reais, ele é caro e ele não joga bem. Acabou que o Vasco conseguiu renovar um empréstimo, o Ramon continua podendo contar com ele, mas pelo menos o Vasco não teve que gastar aquele dinheiro. Graças a Deus, porque ele é bem ruinzinho, isso pra falar o mínimo, tá ligado? O Praxedes, eu acho que ele agora é de fato reserva desse time, eu acho que o fato dele estar nesse time inicial de hoje prova que ele é reserva, e assim, e parte do porquê ele ser reserva é porque parece que finalmente o Payet tá entrando nos moldes do que o Vasco espera dele. Parece que agora o Payet vai realmente catar a vaga pra si, tá ligado? Enfim, ainda no primeiro tempo, a gente tem uma jogada ensaiada que o Serginho fura, a imagem aqui até travou, deixa eu ver se eu repetir vai dar pra ver certinho. Travou mesmo, mas enfim, o Serginho furou, um primeiro tempo esquisito, tava mais um jogo feio, eu pensei que não ia ter do que eu falar, eu pensei que ia ter que deixar pra fazer vídeo outro dia, só que aí na sequência a gente tem o quê? Eita, jogo bosta, um pavor, e desta forma já termina o primeiro tempo. Como eu disse, um jogo bem fraco, todo mundo que viu não viu nada, era um jogo parado, um jogo que dava sono, um jogo que preocupava. E assim, a gente tá jogando contra o Madureira. Por um lado, dá até pra entender que, pô, é o time reserva. Por outro lado, pô, é o time reserva contra o Madureira. Se o time reserva é tão ruim assim, a ponto de não conseguir jogar contra o Madureira, com todo respeito ao Madureira, mas enfim, como é que vai ser durante o decorrer do ano, quando estiver jogando Copa do Brasil, quando estiver jogando Brasileirão? Porque, hora ou outra, precisa dos reservas estando no time titular. E se os reservas do Vasco é isso, meu Deus do céu, é preocupante. Falando em preocupante, o Marlon Gomes está sim de saída do Vasco, e agora a gente tem que entrar
entrar na discussão se o Vasco piorou ou melhorou para 2024 em relação ao ano passado. O Marlon Gomes está de saída, além dele, eu até anotei aqui, o Peck, né, também saiu, e eu acho que o Peck é com certeza a maior perca do Vasco. É o jogador que foi o artilheiro do ano passado no caso, e ele agora sai. Era um cara que eu mesmo critiquei em diversos momentos. O Peck era um jogador meio burro e tal, e se não fosse, ele seria um grande craque, porque por mais que ele seja burro, ele tem muitas outras coisas muito boas. Se ele não tivesse essa burrice dele, e eu falo aqui com todo carinho da burrice, mas enfim, se ele não tivesse isso, ele ia ser assim, jogador de ponta, tá ligado? Mas enfim, não joga mais no Vasco, provavelmente vai voltar da seleção pré-olímpica e vai rumar aos Estados Unidos, e aí sai agora o Marlon Gomes pro Shakhtar Donetsk. Que escolha de carreira foi essa? Mas enfim, saiu do Vasco. A gente também teve a despedida do Alex Teixeira. O Alex é um cara que quis vir ao Vasco e eu respeito isso. Mas vai com Deus, nós estamos junto. Sebastião Ferreira também foi embora, graças a Deus. Robson Bambu e Orediano, que provavelmente vai sair. Assim, teve outras caras e tal, mas esses aqui são os que apareciam mais ali frequentemente, os caras que entravam mais em campo. Eu acho que assim, é Marlon Gomes e Peck. São os dois nomes que dá pra sentir falta. De resto, vai com Deus, é nóis, boa sorte no futuro. O Orediano é um cara que ficou aqui no Rio de Janeiro e estava jogando o Campeonato Carioca enquanto o Vasco estava no Uruguai, e ele chegou a fazer golaço, ele chegou a dar assistência, e a gente começou a pensar que, será que agora o Orediano vai? Não vai. O Orediano até parece ter uma bola, até parece ter um futebol ali, mas ele não quer jogar no Vasco. E aí, assim, se o cara claramente não quer o time, eu acho que é se apequenar demais, é se tratar como time pequeno, você ficar implorando por um jogador igual o Orediano. Não quer jogar? Então vai embora. Porque assim, a gente não tá falando de um craque. É o Orediano. Talvez ele seja bom. Talvez ele seja ok. Ele não é craque da bola. Não quer o Vasco? Então vai embora. Vira moeda de troca aí que vá. Então é mais um que sai. Agora, quem chegou? Porque esse cara aqui e alguns outros estão saindo. E quem chegou até o momento, só para não esquecer aqui, a gente tem o zagueiro João Vitor, que vem do Benfica a 30 milhões de reais. Na verdade, um pouquinho mais de 30. E a expectativa é alta. É um cara que estava bem no Corinthians, foi para a Europa, fez um bate e volta lá na Europa que não deu muito certo, volta ao Vasco. Eu torço muito para que dê certo e talvez ele seja a minha maior expectativa no ano. O Maicon God of Zaga, terminou ano passado estando bem. Ele chegou sendo criticado, mas também pudera, mas ganhou a confiança da gente, que é torcedor. Só que assim, Deus é bom, que venha mais. Quanto mais jogadores bons, melhor. E o João Vitor, eu acho que ele chega para ser titular. Com base em que eu penso isso? Com base em 30 milhões de reais. Não faz sentido o João Vitor não ser titular. Ele só não será se tudo der errado. Até porque o Vasco não tá com essa bolada toda para comprar 30 milhões um cara para ele ser banco. Então assim, eu acho que a expectativa do ano é ter Medel e João Vitor. Falando em Medel não estava hoje, Piton não estava hoje e Verratti também não. Esses aí não estavam nem no banco. E por quê? Porque sim, porque basicamente eles queriam descansar. O Verratti teve boatos aí que talvez ele vai sair do Vasco, ele vai pro Grêmio. Informação do Lucas Pedrosa? Não vai. O Vasco não tem intenção de vender ele. É o mínimo que eu espero desse time. Se vender o Verratti, meu Deus do céu. Inclusive, pra posição do Verratti de centroavante, eu acho que tá faltando contratar alguém. Enfim, o Vasco trouxe o João Vitor, o David, que veio do São Paulo, do Inter. Ele tava no São Paulo, pertence ao Inter. Enfim, não queria que tivesse vindo. Hoje, ele entrou ali fazendo algumas coisas certas, depois ele já virou o que ele é. Eu acho que é com folga a contratação que mais me dá medo dessas que já foram feitas aqui. E junto a ele tem também o Rojas, que é um cara lateral barra zagueiro, que não tem grandes expectativas, é claramente para compor elenco, talvez, sabe, seja um cara que pra reserva é bom, mas o David me dá um medo que, meu Deus do céu, a gente vai ver ele agredindo a bola aqui. Pra fechar, ainda tem o Adson, ex-Corinthians, estava lá na França, no Nantes, que vem basicamente para cumprir o que o Peck cumpria. Eu espero que dê certo. A Adson ainda não entrou. O Vasco em si não estreou 100% titular. Talvez no domingo. Se não for no domingo, vai ser contra o Flamengo. Assim, respondendo a pergunta, por hora eu não sei se o Vasco melhorou muito não, porque perdeu muitas peças. Essas duas, inclusive aqui o Marlon, que ainda não era titular do Vasco, mas era promissor, mas principalmente o Peck, a gente está falando de top 3 de importância do Vasco no ano passado. Eu falo top 3 porque existe o Verratti, porque existe o Medel, e talvez você pode pôr também o goleiro Léo Jardim. Então assim, top 3, top 4, o Peck estava lá. Eu não sei se dá para dizer que o Vasco melhorou. Eu espero que esteja melhor, e talvez esteja
esteja melhor, não por quem está chegando, mas por quem já estava aqui. Dimitri Payet está claramente num nível acima do que terminou o ano passado, tá ligado? Eu acho que a janela ainda não fechou, o Vasco ainda pode contratar pessoas, o esperado é que contrate, tem o tal do Esforça, que é um argentino que parece que vai vir justamente porque o Marlon Gomes está indo, então é uma grande promessa do futebol argentino que vai vir ao Vasco, e eu espero que venha e que dê certo, tá ligado? E que não seja um Luco Orediano 2.0. Agora, não pode parar por aí. Eu acho que o primeiro tempo de hoje do Vasco, que jogou uma porcaria, que mostra que os nossos reservas, meu Deus do céu, eles são ruins, não dá pra contar com o De Luca, o Praxedes, não dá pra contar com o Praxedes, enfim, quase todo mundo que tava em campo hoje é meio complicado, certo? Então, eu acho que dá pra talvez o Vasco terminar a janela estando com um time melhor do que estava no final do ano passado. Mas para isso, para mim, ainda falta contratação. Agora, só um ponto aqui, a camisa é muito bonita, meu Deus do céu. Enfim, no segundo tempo começou e já tem gol. Gol do Léo Pelé. Léo Pelé que não era muito de fazer gol na época de São Paulo, mas aqui, num cruzamento do Paulo Henrique, ele vai de pé sozinho, parabéns pra defesa do Madureira, e faz o gol dele. O Léo, cara, tá ele aqui na comemoração, o Léo é um cara que eu acho meio ruim quando eu tenho que falar mal dele, tá ligado? O Léo é aquele típico jogador carismático que ano passado ele foi digno de críticas, ele era o capitão e eu acho que ele não é um bom capitão quando a coisa tá dando errado, certo? Ele é um cara que dá as caras e tal, mas assim, eu acho que é bom que tenha o Medel. O Medel é um cara que eu vejo mais raçudo pra quando a situação tá controversa, mas é bom que tenha o Léo Pelé. Eu não acho que o Léo Pelé seja desprezível nesse elenco. Boa parte dos caras que começaram o jogo são, com todo respeito, mas o Léo não. Se for pra ter como opção no banco, é um bom reserva. Vale lembrar que, se eu não me engano, eu posso ter enganado, tá? Mas o Vasco comprou o Léo por 16 milhões, se eu não estiver enganado. E eu falo desse valor porque é um valor elevado. Então, assim, a gente poder ter um cara desse tamanho no banco é interessante. Lembrando, pra mim, a escalação titular de zaga é Medel e João Vitor. O normal é que seja isso. Mas da hora, faz gol, super identificado com o Vasco, ele é a cara do time. E vamos dar sequência aqui, porque o Vasco agora está ganhando. O Madureira tem que sair um pouco mais, e quando o Madureira tenta sair um pouco mais, acaba dando brechas. Mas antes, eu preciso falar do Paulo Henrique. Para mim, foi um destaque do jogo tirando o Payet. O Payet é o principal destaque, mas em segundo eu colocaria o Paulo Henrique. O Paulo Henrique, ele tem disputa para ver se ele vai ser o titular do Vasco esse ano. A gente sabe aí que o Puma já era uma realidadezinha, ficava alternando entre Paulo Henrique e Puma, e agora, além do próprio Puma, tem também o Rojas, que também cumpre a função, que lá nos Jogos do Uruguai, o Rojas chegou a começar um dos jogos como titular, mas eu acho o Paulo Henrique um muito bom jogador. Ele tem espasmos ali de genialidade até. Tem hora que ele dá uns dribles, uns passes, uns bagulho de letra, que é impressionante. Ele cruza muito bem. A gente tá acostumado a... Eu tô falando demais, né? Eu fiquei muito tempo sem gravar vídeo do Vasco. Enfim, a gente acostumou-se ano passado a elogiar muito os cruzamentos do Lucas Piton, e com razão o Lucas Piton não cruza, ele faz amor, mas o Paulo Henrique também, hoje sendo importante, o gol do Léo Pelé é num cruzamento muito bem feito do Paulo Henrique, e vamos lembrar também que Vasco e Red Bull, gol do Serginho Macedônia, a bola vem dele. É um cara muito bom, ele faz uns lances que, repito, às vezes ele é até meio genial, corre que nem uma desgraça, chega no final do jogo correndo mais do que eu no começo das minhas peladas. Então, assim, pra mim, acho que vocês concordam, se não, comenta aqui o porquê. Pra mim, esse aqui é o titular do Vasco. Pelo menos é o que deve começar. Pra mim, é o lateral direito que tem que estar. Ele na direita, Piton na esquerda, show de bola. E acho que aqui tá da hora. Agora, na sequência, o que a gente tem? Mais um gol, agora sim, o segundo gol do Vasco aos 25 minutos, do menino Ryan. O menino Ryan, que é da base, chegou a jogar ano passado no Campeonato Brasileiro, chegou a fazer gol, ele tinha espaço com o Barbieri, teve um pouquinho com o William Batista, e depois quando o Ramon chegou, ele perdeu espaço, ele voltou para a base e perdeu espaço. Mas agora ele está de fato no time principal, e numa bela assistência do Payet, olha só, a bola vem do Jair, num passe de letra do Payet, ele acaba dando sorte, chuta, a bola desvia e ele faz o primeiro gol dele no ano. Tá ele aqui comemorando com o homem que salvou o Natal da galera. Cara, o Ryan é bom. O Ryan, mesmo quando tudo tava dando errado,
isso no ano passado, ele era um cara que se destacava. Acabou que ele perdeu espaço, o Verratti chegou e dominou a posição, mas ele é um menino promissor. Agora, eu vou falar uma coisa. Ele faz o gol aqui, igual a gente acabou de ver, meio que no meio da área. Porém, eu acho que ele é ponta. Eu acho que ele tem que jogar pelas beiradas do campo. Ele é um jogador rápido, apesar de ser forte e alto. Eu prefiro ele pela ponta. E eu falo isso por quê? Porque eu quero dizer que ele não serve para ser reserva do Verratti. O Verratti é o centroavante clássico. Eu acho que o melhor que se tem do Ryan não é sendo centroavante clássico. Eu acho que pela ponta ele é um pouquinho melhor e volto por isso a dizer que precisa contratar alguém para quando o Verratti não aguentar mais. Vamos lembrar que o Verratti tem 35 anos de idade. E, normalmente, ele é um cara que se doa muito. O Verratti, ele volta quando o time tá precisando, ele ajuda lá atrás na marcação, só que aí, consequentemente, ele cansa. Então, para mim, precisa ter uma contratação ali para a posição do Verratti. O Vasco precisa de gente pro ataque. E gente boa. Não é o David. Pelo amor de Deus. Não entendi essa contratação. Espero estar errado, espero que ele contribua durante o ano. Dando sequência, pessoal, a gente tem aqui, falando em David, o Payet passa, o Payet para e o David toca uma bola toda errada. Aqui tá ele, eu acho que assim, essa aqui é uma contratação à la Paulo Brax. Eu espero estar errado, eu espero que em determinados momentos ao longo do ano ele calhe a minha boca e jogue bem, certo? Mas aparentemente isso vai ser meio raro. Mas espero estar errado. Só pra fechar, a gente tem que falar do Payet, que novamente pega a bola dentro da área, dá de 3 dedos e o Eric Marcos acaba errando. Mas assim, cara, eu fecho esse vídeo falando que o Vasco tende a ganhar com o crescimento de Dimitri Payet. Ele perdeu peso, ele está mais buscando o jogo, ele pega a bola e às vezes erra, o que é normal, porque ele tenta mais. Ano passado a gente até brincava de, pelo amor de Deus, chuta mais no gol, tá ligado? Para de dar passe pra todo mundo. E agora ele tá tentando mais chutes, ele tá tentando mais passes, realmente que assim, se acertar é gol, vira assistência. Eu espero que esse hype inicial realmente vire realidade e que não seja só um hype, que não seja só uma onda nossa. Dimitri Payet é um camisa 10 extra classe que eu espero que nesse ano brilhe. Ano passado já foi importante, fez gols que salvaram a gente do rebaixamento, mas espera-se mais de alguém que tem o tamanho de futebol que ele tem. Eu espero que ele melhore. Enfim, pessoal, os meus últimos comentários eu vou fazer agora na Twitch para quem estiver vendo esse vídeo logo na hora que eu postei. Agora, de madrugada, eu tô online. Primeiro link na descrição. Vem pra live, é de graça, vem trocar ideia comigo. Porém, se você tá vendo isso aqui no amanhã, né? Se você tá vendo na sexta-feira, muito obrigado por assistir. Vai ter mais lives, fica ligado lá na minha Twitch. Demorou? É nóis, valeu. Primeiro vídeo do Vasco do ano.